objetivos. Muito bem, entrou aqui para gravar e me derrubou a tela. Desculpa, Mário, a gente esqueceu de colocar no começo. Não. Vamos seguir, tá tudo bem. A simpatia, então, ela vem ou porque você já teve uma afeição sincera em outra vida, ou porque nesta vida você tem o mesmo jeito, o mesmo olhar, o mesmo querer, o mesmo pensar que a outra pessoa. E isso torna pessoas com grande afinidade. Na questão 388, há ligações que ainda não conhecemos. Não estamos prontos para entender além desse ponto que já foi revelado. Quando as nossas consciências se expandirem, quando os nossos valores morais crescerem, quando adentrarmos em regeneração, que já está aí acontecendo, aí sim compreenderemos aquilo que ainda não conhecemos dessas ligações por afinidade. Na questão 389, dizem os espíritos, a repulsa, às vezes nós temos isso, né? Instintivamente, olhamos para uma pessoa, nunca a vimos, e dizemos, não vou com a cara dessa criatura. Não tem isso, às vezes? Então, os espíritos explicam por que temos essa repulsa instintiva. Porque são espíritos antipáticos a nós. E nós reconhecemos pelo magnetismo. E ele também nos reconhece. Não precisamos falar. Basta olhar para um e falar para o outro, não vou com a sua cara. Não gosto de você. Não sei o porquê. São construções de outras vidas. Precisamos nos aproximar. Não precisamos ficar bajulando, mas não precisamos destilar raiva nem ódio. A lição de hoje foi muito boa, né? Então, se temos repulsa por alguém que nunca nos fez mal nesta vida, é hora de tomar um cafezinho, conhecer melhor, apagar o passado, dar chance a um novo futuro. A antipatia instintiva não quer dizer que os dois espíritos sejam maus. Não é isso. Pode ser apenas que pensam diferente. Quando crescerem moralmente, quando se elevarem espiritualmente, essa antipatia desaparece. Olha como o magnetismo vai longe. Vocês já foram na casa de alguém e sentiram um arrepio, um mal-estar, um peso na nuca, náusea? É o magnetismo daquele ambiente. E você não está com afinidade naquilo. Então, aquilo para você causa repugnância. O que precisa ser feito? Orar por aquele lar, por aquelas pessoas, para viverem melhor, né? E não sair falando mal. Nossa, fui naquela casa, passei até mal. Tive vontade até de vomitar. Não precisa, isso só vai piorar. Para melhorar, precisamos tratar bem. Na questão 391, os espíritos dizem: a antipatia não surge porque um espírito seja pior ou melhor. Não é isso. Ou porque teve uma relação ruim em vida passada, ou porque não tem o mesmo olhar, não pensam, não falam, não fazem as coisas igualmente. Um espírito que seja mau, ele sente antipatia por todo aquele outro espírito que queira desmascará-lo. Então, um espírito mau, ele não está preocupado com nada a não ser fazer o mal. Mas se alguém quiser desmascará-lo, ele adquire antipatia. Depois se reencontram numa vida na Terra
e aí tem uma antipatia e não sabem explicar por quê. Porque esse espírito mal vai desenvolver ódio, inveja, desejo de fazer o mal, desejo de ver a vida dessa outra criatura atormentada. Por isso, existe um passe específico para esses espíritos rebeldes, que é o CH e que é o P3M. O bom espírito, quando sente esse momento diante de um mau espírito, ele sente a repulsa. Ele sabe que não será compreendido, porque os sentimentos são diferentes. Mas ele não sente ódio, não sente inveja, apenas evita e lastima. E também vibra e faz preces para o despertamento do espírito atrasado. Então, o nosso papel, a partir de hoje, é quando alguém for antipático para nós, ou nós para alguém, é vibrar coisas boas, é orar para que essa criatura se desperte no bem. Lição para a vida, hein? Vamos mudar esse quadro. Na pergunta 424, eles esclarecem que laços que estavam rompidos de amizade podem ser reatados. E eles dão um exemplo. Ao se salvar a vida de uma pessoa, se você era devedor dela por coisas que você fez de mal para elas, ela vai te perdoar e vai reatar a amizade com você. Então, o magnetismo restitui ao corpo o fluido vital. O que é o passe, senão uma reposição desse fluido vital que atende aos nossos centros de forças, que vocês vão descobrir isso mais para frente um pouquinho. Agora, tem duas situações que nos fazem perder a sensibilidade por algum tempo, que é a letargia e que é a catalepsia. Elas fazem com que nós perdemos a sensibilidade, os órgãos do sentido. Podemos não ver, podemos não falar, não sentir o cheiro, o toque, os órgãos dos sentidos. Só que na letargia, as forças vitais do corpo físico ficam suspensas. Então, parece morto, cai duro. E aí fala que ele tem ataque de catalepsia. Não, é uma letargia, que foi o que Lázaro teve quando Jesus o trouxe à vida de novo. Ele estava em estado letárgico. Isso, no Aprendizes do Evangelho, volta a ser estudado. Já a catalepsia é uma parte do corpo que fica sem movimento, sem sentir dor, sem sentir nada. Mas a inteligência continua ativa. Então, essa é a diferença de letargia e catalepsia. Uma parece morto, a outra são partes do corpo. E às vezes não falam, mas a inteligência está funcionando. Letargia é um procedimento natural que pode acontecer com qualquer um. Catalepsia pode ser espontânea ou provocada e anulada através de passe, que é o estado sonambúlico que nós falamos. Na pergunta 425, entrando no aspecto de sonambulismo, o que é sonambulismo? É o estado de independência da alma. É quando o médium entra em transe mediúnico. A palavra correta usada por Kardec é sonambulismo. Quando a alma se comunica no plano espiritual. A visão, a percepção, a independência da alma é mais completa do que no sonho. Porque no sonho,
nós temos um monte de coisas que eu já vou dizer que impede uma percepção tão clara quanto a que um médium tem através do sonambulismo. O espírito se entrega a alguma ação que usa seu corpo, por exemplo, a psicografia. Isso será estudado em educação mediúnica. Quando entramos em transe mediúnico, ou sonambulismo, que é o nome correto, um espírito pode usar o nosso braço para passar uma psicografia. Pode usar a nossa voz para passar uma mensagem. O espírito não entra dentro do corpo, não, e o nosso não sai também. Há uma comunicação de perispírito com perispírito, que vocês vão estudar isso em educação mediúnica. E aí acontece através do sonambulismo, do transe mediúnico, ocorre a psicografia, ou a psicofonia, ou outras formas de mediunidade. O espírito está na posse de si mesmo, mesmo sonambúlico. Mesmo em transe mediúnico, ele tem posse do corpo. Os órgãos materiais é que estão em estado de catalepsia. Lembram que eu falei agora há pouco? Então, eles não recebem as impressões do mundo espiritual. O médium apenas é o meio onde esse espírito desencarnado vai passar as informações. Mas o corpo continua vivo sem receber as impressões. Por isso, às vezes, o médium passa uma mensagem pelo magnetismo dele, captado do magnetismo do espírito. E quando termina, ele fala, eu não sei direito o que foi falado. Por quê? Ele está em estado de catalepsia. Os órgãos materiais não compreendem tudo o que ele fala. E alguém depois vai explicar para ele. Alguém que está em estado de vigília, estado normal no corpo físico. No sono, o espírito pode deixar o corpo. Sabiam disso? O corpo necessita do repouso. Quando dormimos, é quando o sistema nervoso autônomo entra fazendo uma varredura no corpo inteiro. Então, por exemplo, aquela pessoa que abusa da bebida, ela acaba acordando em algum momento durante o sono porque está com sede. E por que está com sede? Porque o sistema nervoso autônomo vai passando nas regiões e fala, olha, preciso de mais água aqui para arrumar isso aqui. Então, nós acordamos, ou aqueles que bebem acordam, com vontade de beber água. E nem se lembra o motivo. Né? No sono, o espírito pode deixar o corpo. Pode ir para o plano espiritual. Pode ir visitar amigos, familiares. Pode ter uma noite de perturbação, se encontrar algum inimigo. Pode ter uma noite nos deleites da vida. Porque tudo é consequência do que se pensa, do que se fala e do que se faz. E o sono é importante. Eu já expliquei o sistema nervoso autônomo. Nos sonhos lembrados, é porque os órgãos não estavam em catalepsia e eles captam as impressões e as passam ao espírito. Então, às vezes, nós lembramos de um sonho, não completo, mas lembramos. E o espírito fica com essas sensações confusas. Por isso, nós falamos assim, nossa, tive um sonho louco. Sonhei que estava num jardim lindo, maravilhoso, encontrei meu pai, que já desencarnou. E aí, com meu pai, de repente, eu estava dentro de um navio, caminhando para não sei aonde, e teve uma confusão. São recortes que vêm à mente, vagas recordações. E, às vezes, pode ser desta vida, mas também pode ser
de vidas passadas. Então, esse emaranhado é explicado pelos espíritos dessa forma. Muita gente não lembra perfeitamente dos seus sonos, dos seus sonhos. Tem flashes, tem momentos que compreende e tem momentos que ficam bem perturbados. E o que são sonâmbulos? Sonâmbulos não se lembram de nada, ficam totalmente apagados. Em certos sonhos, eles conservam lembrança, mas não entendem o sentido daquele sonho. Pode ser a vida anterior ou ele intuir o que virá a acontecer no futuro. Tem muito disso também. Muita gente, às vezes, não compreende o sonho porque é algo que irá ainda se projetar na sua vida em algum momento futuro. Na pergunta 426 do Livro dos Espíritos, os Espíritos esclarecem que o sonambulismo magnético é a mesma coisa que o sonambulismo natural. A diferença é que foi provocado. Às vezes, as pessoas entram em sonambulismo e nem sabem. Elas vão lá ouvir uma preleção evangélica, um comentário do evangelho, e acabam dormindo. Elas estão em estado sonambúlico. Tem pessoas que ficam com vergonha. Nossa, eu sento lá naquela cadeira, começo a ouvir a palestra e durmo. Não é para ter vergonha. O tratamento está acontecendo desse jeito. A assistência espiritual está sendo dada assim. Você apaga no corpo físico, mas é tratado no corpo espiritual. Isso é provocado. Como é provocado? Pelos passes que os espíritos dão na pessoa e ela não está vendo. Através da doação do magnetismo deles. Na pergunta 459, os espíritos influem em nossos pensamentos, para o bem e para o mal. Então, nós precisamos vigiar o que pensamos para não cairmos na rede do plano inferior. Precisamos ter pensamentos positivos, no bem, em Jesus, em respeito, para que possamos, então, receber dos mesmos espíritos fortalecimento para nós. É assim que a nossa vida vai cada vez mais melhorando. Há casos que são esses espíritos que nos dirigem. Por quê? Porque eles sabem das dificuldades que temos na vida material. Pessoas que querem perturbar a nossa vida, pessoas que não querem ver o nosso sucesso. É muito comum ter esse tipo de pessoas. Então, como os nossos propósitos são bons, os bons espíritos nos ajudam a atravessar esses momentos difíceis. Na 460, junto aos nossos próprios pensamentos, muitos outros espíritos nos acodem, às vezes contrários uns aos outros. Isso é o que leva à incerteza. Então, quando você não sabe muito bem o que fazer, que decisão tomar, pega o Evangelho, lê um trecho, faça uma prece, peça ajuda a Jesus, que vai clarear na sua mente o que você deve fazer. Por quê? Se você demonstrar a menor desconfiança sobre você mesmo, os sofredores vão se aproximar de você e influir seus pensamentos. E aí você vai se achar inseguro. Então, a pessoa que quer dirigir um automóvel, eu não consigo, não dá, isso não é para mim, isso é para todo mundo. Deus não fez ninguém diferente, todos nós fomos criados exatamente iguais. A diferença está na confiança que devemos ter em nós mesmos e em Deus, nosso Pai Criador. Quando tivermos certeza dessas confianças,
as nossas decisões serão cada vez mais rápidas, firmes e seguras. Então, façam uma reflexão nisso. Na 461, quando um pensamento é sugerido, nós recebemos sugestões do plano espiritual. Para uns é aquela vozinha lá dentro que diz, não faça isso. Fazemos e nos damos mal, né? Então, quando um pensamento é sugerido, fica a impressão de que alguém nos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Não deve ter isso maior interesse nem distinção. O importante é que esse pensamento veio, ou brotou de nós mesmos, do nosso espírito, ou de algum mentor querido querendo nos ajudar. Então, querer saber se vem de você ou se não vem de você, não vai ganhar o jogo. O que nós precisamos é ter liberdade para viver as nossas vidas. Então, o pensamento veio. É bom, não importa se veio de você ou do teu mentor. Tem gente que fica em desespero. Será que veio do meu mentor? O que importa? Importa que o pensamento é bom. E se for mal, um pensamento ruim, não execute. Esquece, tire da sua mente. Na 462, algumas vezes é de si mesmo que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias. Elas vêm do seu próprio espírito, porém outras são sugeridas por espíritos. Eu lembro o Almir Sater, nessa música que é tão linda dele, ele disse que foi uma psicografia que ele fez. Ele pegou o papel, uma caneta e começou a escrever. E é uma das músicas mais lindas, essa mais recente dele. E ele disse, foi psicografia. Então, ele está dizendo exatamente isso. Não importa se veio da cabeça dele ou de algum espírito. O que importa é que a mensagem é linda. Porque os espíritos bons não têm pretensão de aparecer. Eles simplesmente mandam o melhor que podem para nos ajudar. Na 462, algumas vezes é de si mesmo. Não, isso eu já falei. Na 463, o primeiro impulso pode ser bom ou mal. É isso que eu me refiro. Se o teu primeiro pensamento for bom, siga com ele. Se for mal, reveja. Nós não podemos nos dar bem e prejudicar alguém, né? Sabe aquela história, o cara que te dá o troco a mais? Por que você vai ficar com o dinheiro dele? Devolve para ele. Não queira. Vai ter a lei do retorno, vai voltar para você de alguma forma. Então, se o primeiro impulso é ficar, isso é mal. Repense. E aí pode vir um impulso bom e você devolve o dinheiro que não lhe pertence. Na 464, os espíritos dizem, para saber se um pensamento sugerido vem de um bom ou mau espírito, estude o caso. É o que eu estou falando. Quando desenvolvemos a mediunidade e atuamos como médium, nós sentimos o magnetismo quando é bom e quando é mau espírito. Na 465, eles nos orientam que os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal. Então, se o pensamento que brota é mau, para. Por quê? Para que nós soframos. Porque toda atitude má traz consequências má de dor e de sofrimento. E ao nos ver sofrer, eles gostam, porque eles sofrem direto. Eles não aceitam ver pessoas felizes. Por inveja. E por que fazem isso? Porque estão distantes de Jesus, de Deus, do Evangelho, do bom
conhecimento. Na questão 466, os espíritos imperfeitos são instrumentos que Deus coloca para nós provarmos a nossa fé e a nossa persistência no bem. Ficar com o troco a mais é uma vantagem financeira. Mas foi isso que Jesus ensinou? É uma prática no bem? Então, as más influências são atraídas pelo desejo que nós damos às coisas. Se eu quero me dar bem e vou prejudicar alguém, eu atrairei más influências. Não tenham dúvida. É lei de afinidade, que é outra lei que o Espiritismo revela que Deus criou e rege todo o universo. Os espíritos inferiores só se apegam aos que desejam ou pensam nesses mesmos sentimentos inferiores. É incrível isso. Então você faz o evangelho no lar, purifica o seu lar, fica maravilhoso, cheio de anjinhos. Aí você vai ler um livro maldoso, vai assistir um filme do mal, começa a discutir com as pessoas no lar. Sabe o que acontece com todos aqueles anjinhos do evangelho no lar? Vão embora. Sabe o que vem no lugar? Aqueles que vão nos atormentar, sofredores. Na 468, os espíritos, quando nada conseguem envolver as pessoas aqui na Terra, eles vão embora. Mas ficam de longe, aguardando um momento. O que é esse momento? Quando você ofende alguém por palavras, por pensamentos, por atitudes. Eles aproveitam essa brecha e vão te perturbar. Na 469, também nos ensinam como neutralizar a influência dos maus espíritos. Sabe como? Praticando o bem, confiando em Deus, não alimentando pensamentos que levam às más paixões. Jesus ensinou: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Cair em tentação é alimentar pensamentos ruins, é praticar o mal. Então nós pedimos na oração, Jesus nos ensinou, não nos deixes cair em tentação, porque o mal está na tentação. Na 470, nenhum espírito tem a missão de praticar o mal. Quem o faz, sujeita-se às consequências. Porque todo o mal que nós fazemos, nós temos responsabilidades cruéis para reparar. Fico pronto para as perguntas. Seja bem-vinda, Gilson. Não é possível não ter pergunta. É tanta novidade, tem que ter curiosidade. Eu já reservei meia hora para isso. Não tenham vergonha, sejam sem vergonhas. Não estou te ouvindo, Sandra. Pronto. Estou dizendo para eles, sejam sem vergonha, que nem você falou. Sejam sem vergonha. Uhum. Então, o magnetismo surgiu na Grécia,
numa rocha magnesita, foi estudado por Tales de Mileto. Os físicos aperfeiçoaram, chegaram ao ímã, descobriram que o ímã pode ser partido, repartido, ele vai manter o seu magnetismo. A Terra tem o magnetismo dela, nós temos o nosso magnetismo, Chico tinha o dele. São correntes eletromagnéticas que nós doamos uns para os outros. Para isso estamos iniciando esse aprendizado. Ele é muito desenvolvido, ele é muito desenvolvido em educação mediúnica, mas é importante já levar esses conhecimentos para aproveitar a educação mediúnica. Sempre que dorme numa palestra, não é envolvimento de nada. Às vezes, os espíritos dão uma atenção, um tratamento especial, e é tanto amor que a gente não consegue ficar mesmo com os olhos abertos. Nós queremos nos desdobrar em espírito no plano espiritual, e é o que acontece. Então não tem nada de feio, nada de mal. Se der sono quando tiver a palestra, durmam mesmo, porque estão tendo assistência espiritual. A tendência, com o tempo, é isso ir diminuindo, porque nós começamos a aprender a comandar no bom caminho, então essa assistência específica do plano espiritual vai deixando de existir. Como ter um magnetismo do Chico? Vivendo o Evangelho. Chico se entregou de corpo e alma por causas humanitárias. Então, o magnetismo dele cada vez ficava mais potente. Jesus só veio à Terra para servir. E ele disse: não vim ao mundo para ser servido, mas para servir. Então, cabe a nós mirar nesses exemplos e desenvolver cada vez mais o nosso potencial magnético. Qual o magnetismo de um alcoólatra? O que vocês acham? De um tabagista? De uma pessoa que se droga? Uma pessoa que tenha vícios do sexo, da gula? Qual o magnetismo dessas criaturas? Vai atrair bons espíritos? Imagina um alcoólatra num boteco com outras pessoas. E às vezes não é boteco, às vezes é lugar refinado. Mas tem o mesmo vício, no álcool. Então vai atrair os iguais. Lembram que eu falei da afinidade? É isso. Ficar bêbado, não importa se é com pinga ou se é com uísque não sei o que lá, que tem uns nomes aí que eu também não entendo. Não importa, não é o preço que vai tornar alcoólatra, é a ingestão de bebida alcoólica. E isso vai atrair anjos. Qual o padrão vibratório disso? É baixo. Vai atrair espíritos sofredores. Vai continuar sofrendo. O meu cachorro está doente, né? E eu tenho feito as palestras num centro, a SEAMA, Centro dos Animais. E lá eles falam que um dia antes e no dia do passe, para a gente não ingerir bebida alcoólica, não fumar, não comer carnes, que é para ajudar, né, no passe. Por quê? Porque atraímos os iguais. O magnetismo. Atraímos de que forma? Pelo magnetismo. Se a gente parar para pensar,
O boi sabe que vai morrer quando ele está indo para o matadouro do frigorífico. Então, aquela carne, ela já vem com o magnetismo da dor e do sofrimento. Uhum. E ainda as pessoas lambem os beiços com a tal da picanha. Mas o magnetismo que tem ali é de dor e sofrimento. Em algum momento na evolução humana, nós vamos deixar isso de lado. Né? Há muito tempo atrás, surgiu o vegetariano, que era não comer carne nem de peixe, nem de aves, nem de boi. Hoje, evoluiu. Tem o veganismo, que é não comer nem ovo, é não fazer uso de nenhum ser vivente, escravizá-lo para você comer. Nós estamos tomando conhecimento agora. Nós não temos que ficar maluco e falar, não como mais nada dessas coisas. Não, você tem que comer aquilo que lhe agrada. Mas tem que saber que os alimentos também trazem magnetismo. E esse magnetismo pode ser bom ou ruim. Então, se alimentar de drogas é um magnetismo ruim. E o padrão vibratório vai ficar nesse magnetismo. Alimentação frugal, que a gente fala no espiritismo, para que os trabalhadores possam dar passe o melhor magnetismo que eles têm para dar. Não alimentação pesada. A alimentação pesada vai te dar sonolência, você não vai ter magnetismo para doar. Então, nós vamos aprendendo passo a passo aquilo que podemos e aquilo que não devemos fazer, se quisermos seguir os passos de Jesus. É difícil? É difícil. Mas ele disse, o dia que a mãe de João e Tiago, que eram irmãos, ela vai até Jesus e fala, Senhor, coloque um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse, mas eles estão prontos para beber no cálice que eu bebo? Eles estão prontos para suportar o que eu terei que suportar? Essa é a questão. Então, seguir Jesus não é fácil, mas nós temos a eternidade para avançar nesse sentido. Será tão mais rápido quanto mais rápido nós entendermos Jesus. E esses cursos que vocês começam, básico, 1 e 2, no passo seguinte, mediúnico, aprendizes, é um aprofundamento. Nós saímos outras pessoas. A nossa compreensão fica muito ampliada. Ao ponto de outro dia eu ouvir o Divaldo falar assim, eu não me permito ouvir palavrão. Não é falar. Ouvir. Por que você não se permite ouvir? Porque eu vou descer no padrão vibratório e já serei alvo dos espíritos sofredores. Então, ele já superou a fase de falar, a fase de pensar. Ele está na fase de não se permitir ouvir. Se alguém fala alguma coisa negativa ou palavrão, ele dá uma compostura na pessoa. O que é um lar harmonizado? É um lar onde as pessoas cuidam das palavras, dos pensamentos, do que assistir, do que ouvir, do que ler, do que faz. Porque é esse conjunto que dá a harmonia. Não adianta jogar tudo na conta. Ou Jesus dá um jeito no meu lar. Ele dá. Mas se as pessoas destrambelharem, ele vai falar, ué, não estou entendendo. Querem harmonia ou querem bagunça? Então a escolha é nossa. Tudo é magnetismo. Tudo. Nós temos, os vegetais têm, os minerais têm,
os animais têm, os espíritos têm, todos nós temos. As curas que Jesus fez foi por magnetismo. Só que é o magnetismo, né? Não é um magnetismo igual ao meu, o seu, do outro. É o magnetismo de Jesus. Alguma pergunta? Tem gente que quer perguntar, mas parece que tem vergonha. E está ficando vermelhinha. Eu estou vendo daqui. E apagaram a câmera até para eu não ver. Patrícia está vermelhinha. É um assunto eletrizante. Vocês vão ter muita pergunta, eu tenho certeza. Hoje estão recebendo a primeira mensagem, a primeira informação. Então, vai amadurecer mais perguntas nos próximos dias. O sonâmbulo tem causas variadas, né? O sonambulismo não é o sonâmbulo que vocês estão pensando. Sonambulismo é um transe mediúnico. É o médium em ação, sonambulismo. Agora, o sonambulismo que as pessoas falam, daquele que levanta da cama, vai andando com as mãos esticadas, isso é um distúrbio que a ciência atua. Agora, o espiritismo precisa conhecer caso a caso. Pode ser uma necessidade do espírito ou pode ser outras coisas, mas aí só o colegiado de médiuns que pode dizer caso a caso o que é. Estado sonambúlico é estado mediúnico, quando o médium está em contato com o plano espiritual. Ele bloqueia os órgãos dos sentidos, fica em estado de catalepsia e adentra no mundo espiritual. Aí, perispírito a perispírito, do desencarnado com o encarnado se comunicam e ele passa ou pela palavra ou pela escrita, pela psicofonia ou pela psicografia, a mensagem da entidade espiritual. Então, não confundam sonambulismo do dia a dia que as pessoas usam com sonambulismo estado mediúnico. Mais alguma outra pergunta? Tiveram duas, hein? Tem problema. Eu vou falar para o mentor de cada uma encher de perguntas a vocês durante o sono dessa noite. Vão acordar amanhã cheias de dúvidas. Aí vocês se viram aí com a Rosana, com a Sandra, na próxima aula. Então, Sandra, eu entrego a aula. Esse é um conteúdo mais que suficiente para ter base, mas também para gerar dúvidas. Tenho certeza que vai ter dúvidas que vocês vão começar a pensar e vão trazer dúvidas aí. Não hesitem em perguntar. Que a pior coisa que tem é um espírita que pensa que sabe, mas não sabe um determinado assunto. Camila, quer falar, Camila? Acho que hoje eles estão tímidos. É que é segunda. Não, mas tem... João. E tem aí, duas João, aulas. tudo certo? Tudo bem. O A João, Mari, a Léo. se o Maurício tivesse com o João, o Maurício perguntava. Não, eles perguntam, viu, Mário? Eles perguntam bastante. Acho que a sua aula foi bem esclarecedora, é o que você falou. Como é um assunto novo, à medida que isso vai também sedimentando, vai aparecendo novas interrogações. E a gente vai, ao longo aí do curso, né,
vai Eu acredito que ajudando. seja bem isso mesmo. Então, Sandra, se você quiser aproveitar para alguma revisão, algum outro assunto. Acho que é isso mesmo, Mário. Hoje a gente vai ficar por aqui. Tá A bom. gente só gostaria de, a Rosana também, não sei se ela quer complementar com alguma orientação, alguma coisa, apenas falar para vocês que a gente, no comecinho da aula, infelizmente, nós distraímos e não iniciamos a gravação. Mas ela vai ficar gravada, gravou boa parte da aula, né? Para vocês reverem, para os colegas também assistirem, tá bom? Tá bom. Eu acho que é isso. Obrigado a todos, então. Nós E que te até agradecemos, viu, pela aula, pela disposição de estar conosco. Muito obrigada. Obrigado a vocês e até uma próxima oportunidade. Sandra, então eu posso convidar o Gustavo já para as vibrações? E se vocês não têm mais nada, eu acho que a gente pode, então, partir para o encerramento, né? Alguns colegas hoje não conseguiram vir, mas esperemos que eles estejam conosco na próxima semana. Uhum. Então, tá bom. Eles estão agradecendo, né, Márcia? Você está vendo, né? Então, muito obrigada mesmo, de coração. Obrigada. Então, obrigada, Mari. Obrigada. Oi. Obrigado, Cleber. Para o encerramento. Tá, então, nós vamos convidando o Gustavo, que ele também seja envolto em muito amor, para que ele possa fazer as vibrações por nós e a prece final. Seja bem-vindo, Gustavo. Vamos serenando nossos corações, elevando nossos pensamentos até Jesus. E assim, vamos vibrar muita luz e muita paz para todo o planeta Terra. Vamos vibrar para todos os dirigentes de todos os países, que eles possam ser intuídos para tomar as melhores decisões para o seu país. Vamos vibrar por todas as pessoas que estão na linha de frente na área da saúde. Vamos vibrar por todos os enfermos, que eles possam receber a cura que tanto necessitam. Também vamos vibrar pelos moradores de rua, que eles possam encontrar a ajuda que tanto necessitam, quanto material e espiritual. E vamos vibrar que eles também possam acreditar em dias melhores. Vamos vibrar pelos desempregados, que possam se abrir novas oportunidades de trabalhos, e vibrar também que eles acreditam em dias melhores. E vamos vibrar por todos os nossos familiares, e também peço licença para vibrar por todos, por nós mesmos. Graças a Deus e a Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Graças a Deus e a Jesus. Assim seja, né? Então, muito obrigado, Gustavo, obrigada a todos vocês, uma boa noite, obrigada, Mário, que Deus o envolva em luz, para você sempre poder estar conosco. Muito obrigada, viu? Amém. Obrigado a todos e até uma outra oportunidade. E não desistam, hein? Se faltarem, eu apareço para fazer palestra dura. Tchau, boa noite a todos. Mário. Obrigado. Boa noite, muito Obrigada. obrigada. Boa Boa semana. noite, queridos. Boa noite, boa noite. Boa noite, Sandra. Boa noite, Rosana. Boa noite a Boa todos. noite.
Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite, bom descanso, gente. Obrigada, você também. Boa noite a todos.